Dia 12, review de Café com Deus Pai, e hoje é um pouquinho mais tarde a postagem, até peço perdão, mas a mensagem é um pouquinho maior e o dia estava bem corrido, mas eu me comprometia todos os dias, então, independentemente do horário da postagem, eu vou postar todos os dias. Vamos lá, a palavra de hoje diz sobre volte a sonhar. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em vós. Ele está falando de Deus ali, que ele é capaz de fazer mais do que a gente imagina. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiadamente difícil. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Romanos 16:25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Isaías 55:8-9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente tem algumas ideias? Da onde vem? Será que sonhar não é um convite de Deus para o que Ele tem preparado para a gente? Será que esse sonhar, será que se ele pôs uma visão, uma ideia na nossa cabeça, não é porque a gente deve ir atrás? Eu, como pai, posso dizer, eu não mostro para o meu filho e para minha filha uma coisa que eu não posso dar para eles. Se eu mostrei para eles é porque eu posso dar. Então, se Deus bota um sonho na sua cabeça, é porque você pode alcançar. Mas Ele não vai te dar nada. Ele vai te testar, Ele vai te provar. O sonho, ele exige fé. E acima da fé, ele exige ação. E acima da ação, ele exige a perseverança nossa. Porque como diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. E aí vem a grande coisa, a parte importante. Eu vou falar para vocês. Eu, em alguns vídeos de outras séries aí, eu vou contar um pouquinho mais da minha história, para vocês conhecerem um pouquinho mais, entenderem um pouquinho mais da experiência que eu tenho, não só com Deus, mas também no mundo empresarial, que já faz muitos anos que eu trabalho em vários ramos diferentes. Hoje eu gerencio algumas empresas. E eu posso falar para vocês, se Deus te deu o sonho, é porque pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque depende da sua fé e da sua perseverança. O mesmo Deus que deu a ideia para você é o mesmo Deus que vai pôr o cliente na tua mão. Só que ele não faz nada que você não saiba que seja ele fazendo na sua vida, ele agindo na sua vida. Então, naquele momento que ele te deu a ideia, ele te deu aquela noção de negócio, ele te deu aquela visão, você tem que ter a fé que aquilo vai funcionar, você tem que fazer o que tem que ser feito. Só que não é só fazer o que tem que ser feito. Porque você vai começar o negócio vai dar errado antes de dar certo. Não tem como, vai dar errado. E você só vai conseguir fazer dar certo, Deus só vai abençoar a sua vida se você não desistir. Porque o importante não é fazer dar certo da primeira vez. O importante é você ter a fé, pôr o pé que ele vai pôr o caminho. Ele deu a ideia, ele vai dar ao cliente, ele vai dar a solução. Se você não desistir. Muitas das empresas fecham. Eu fui diretor de sindicato durante 8 anos dentro da FIEP. Eu falo para vocês, a maioria das empresas que fecham no Brasil é por falta de fé. A pessoa sai do CLT, a pessoa entra no mundo empresarial, ela não se preocupa, ela acredita que vai dar certo. Só que no primeiro percalço, primeiro dinheiro para uma conta, ela fala, isso daqui não é minha, esse mundo não é meu. E ela desiste daquela ideia, ela desiste do sonho, ela desiste do que Deus colocou na frente dela, porque Deus sonha muito maior para nós. E eu digo com toda certeza desse mundo, esse é o momento da perseverança.
Deu errado, continua, levanta e vai. Porque você vai ver que as coisas vão acontecer. Mas as empresas fecham porque eles não têm coração para ficar no negócio. Eles acreditam, mas é uma fé rasa. Se você tem a fé profunda e faz o que tem que ser feito, uma hora ou outra vai sim acontecer na tua vida, como acontece na vida de muitas pessoas. Então eu vou deixar aqui um último questionamento para vocês antes de encerrar o dia de hoje. Será que Deus já não deu sonhos para vocês e vocês deixaram eles passar? Vocês desistiram? Numa das empresas eu trabalho com treinamento pessoal, já treinei mais de 1.000 pessoas. Vi muitos talentos não terem a fé e a perseverança para aguentar a variância. Mas eu tenho toda a certeza do mundo que eles dariam certo no nosso negócio. E eles voltaram para um emprego, ganhando menos, tendo menos liberdade, podendo aproveitar menos os filhos, podendo aproveitar menos toda a vida. Não era o que Deus queria para eles. Deus queria para eles coisas maiores, mas eles não tiveram a fé e a perseverança necessária. Na tua vida você está tendo a perseverança, a coragem e a fé necessária para fazer e cumprir o que Deus tem programado e planejado para a tua vida?